Bom, boa noite, turma. Nosso trio composto por eu, Ariane, a Daniela e o Daniel. Recebemos o artigo sobre calor, exercício físico, hipertermia e consequências clínicas causadas. É um estudo que foi realizado no setor de doenças neurológicas da Universidade Federal de São Paulo, 17 de abril de 2016. O artigo se baseou em análises de estudos que investigam fenômenos associados às doenças induzidas pelo calor e as consequências disso no organismo. A hipertermia é o aumento da temperatura corporal por falência de mecanismos de dissipação do calor, para contrapor a febre, onde há falência da regulação hipotalâmica. Essa regulação hipotalâmica é o controle da temperatura corporal, mediado principalmente pelo hipotálamo. A hipotermia pode ser definido como a temperatura corporal central superior a 40 graus Celsius, acompanhado de alterações no estado mental e comprometimento de múltiplos órgãos. Esse estresse físico promovido pelo calor pode manifestar de forma progressiva e classificado como situações distintas. Uma dessas situações é o edema, que é caracterizado pelo acúmulo de líquidos nas extremidades inferiores em decorrência de uma vasodilatação periférica produzida pelo calor e associada ao ortotático. Ocorre geralmente em pessoas sedentárias, pode ser tratada mediante a elevação dos membros inferiores e seguido de atividade periódica orientada. Outra situação é a cãibra, que são espasmos musculares involuntários, ocorrem durante ou após uma atividade física intensa em ambientes quentes, habitualmente nos músculos específicos exercitados, podendo manifestar por todo o corpo. É causado por um desequilíbrio hidroeletrolítico induzido pelo calor. Síncope. A síncope é a perda de consciência que ocorre devido a um débito cardíaco inadequado devido a uma hipotensão postural. Está associada a períodos prolongados na posição em pé ou quando se levanta repentinamente da posição sentado ou deitado no calor. Exaustão. Na maioria das vezes, manifesta-se em indivíduos não aclimatados, geralmente nos primeiros dias de uma onda de calor ou na primeira sessão de treinamento em um dia quente. Em exercício, se manifesta como uma incapacidade do sistema cardiovascular de sustentar o fluxo sanguíneo adequado à intensidade do esforço, devido a uma queda no volume plasmático promovido pela sudorese inicial. Hipertermia. É a manifestação mais grave das síndromes induzidas por calor. Caracteriza-se por um aumento drástico na temperatura corporal central, acima de 40 graus Celsius, acarretando danos nos tecidos corporais e comprometimento de múltiplos órgãos. De modo geral, a hipertermia se apresenta sob duas formas. Hipertermia clássica, que acomete crianças e idosos por exposição prolongada a ambientes com temperaturas elevadas e é caracterizada por uma falha nos mecanismos responsáveis pela regulação térmica. E hipertermia induzida por esforço, que afeta indivíduos fisicamente ativos, devido a um aumento na temperatura interna pela atividade prolongada da musculatura, somada à temperatura ambiente e umidade elevadas. Em ambos os casos, os sinais mais frequentes são ansiedade, confusão mental, comportamento bizarro, perda de coordenação, alucinações, agitação, apreensão e muitas vezes o coma. A estes sinais soma-se a disfunção de vários órgãos, como insuficiência renal aguda, insuficiência hepática, lesão cerebral, insuficiência respiratória, lesão intestinal isquêmica, pancreatite, hemorragia gastrointestinal, trombocitopenia e coagulação intravascular disseminada. Etipatogenia. Parece haver um provável poliformismo genético que determina a suscetibilidade de desenvolver a hipertermia. Esse poliformismo parece afetar os genes que regulam a atividade das citocinas, proteínas de coagulação e uma série de outras proteínas envolvidas no processo de adaptação ao calor. Então, eu vou falar das respostas em fase aguda, que é uma reação coordenada que envolve as células endótenas, leucócitos,
e células epiteliais, que atuam na proteção dos tecidos corporais. Elas estão envolvidas ao controle de um volume de produção de citosina em uma resposta ao aumento da temperatura. Resposta em fase aguda exagerada é que durante um exercício ou uma situação de epitermia, o fluxo sanguíneo é desviado da circulação para um músculo ativo e para a pele ocasionada uma isquemia intestinal, que por sua vez permite um aumento da permeabilidade intestinal, apesar que é muito pouco evidências em fenômenos como seres humanos. Foi observado que a permeabilidade intestinal é aumentada em atletas quando exercitam em intensidades superiores a 80% do VO2 máximos. Coagulação intravascular dimensionada. São as lesões das células endoteliais e a trombose microvascular. São características proeminentes da hipertermia. Por essa razão, a coagulação intravascular disseminada tem alterações no endotélio vascular, que se apresentam como mecanismos patológicos. Nos estudos, envolve marcadores moleculares de coagulação e demonstra que no início do quadro da hipertermia coincide com a ativação da coagulação. A normalidade da temperatura corporal central, ela inibe, né, a fibrose, porém não inibe a ativação da coagulação. Influência renal aguda. Ela é definida como uma diminuição aguda da taxa de filtração glomerular. Ela é determinada pelo aumento das concentrações plasmáticas. E esta função renal pode afetar os distúrbios, né? Distúrbios renais. A rabdomiólise é um tecido muscular esquelético de natureza aguda, com consequência, né, liberação dos continentes celulares, que são a mioglobina, a creatinomosina, a potássio, né, e mediadores inflamatórios. A mioglobina circulante é filtrada pelos rins e elimina pela urina. E os seus principais sintomas são uma urina escura e febre e dores musculares. Esses são os primeiros sintomas dela. Alterações cardiovasculares. As alterações cardiovasculares têm sido frequentemente observadas em ambos os casos de hipertermia, a clássica e a induzida por esforço. Arritmias, bem como hipotensão, são característicos nesse mal, sendo a hipotensão o produto da transferência do sangue da circulação central para os tecidos periféricos na tentativa de eliminar o calor. Outra hipótese é que a hipotensão ocorra em função de um aumento da produção de óxido nítrico, observada em vítimas de hipertermia. Alterações neurológicas. As alterações neurológicas são características marcantes na hipertermia. Geralmente pode variar em grau de comprometimento, bem como em duração. Essas alterações incluem delírios, letargia, apreensões e coma. Os danos neurológicos que são ocorrências mais graves são presumivelmente atribuídos a transtornos metabólicos, edema ou isquemia cerebral. O sistema nervoso central é bastante sensível ao calor, contudo, o cerebelo apresenta-se muito mais frágil. Fatores agravantes. O ambiente. Quando a temperatura externa supera a temperatura da pele, o corpo começa a absorver o calor do ambiente e passa a depender totalmente da evaporação da transpiração
para eliminar o calor. Para que a transpiração evapore, é necessário que haja um gradiente favorável. A alta umidade relativa do ar compromete esse gradiente, inibindo a evaporação. Os fatores ambientais que incluem o risco para as síndromes induzidas por calor incluem a temperatura ambiente, umidade relativa do ar, movimento do ar e a quantidade de calor radiante do sol ou de outras fontes. Obesidade. Indivíduos obesos apresentam maior risco de desenvolver síndromes induzidas por calor, devido à maior espessura do tecido adiposo que dificulta a perda de calor. Também apresentam maior produção de calor metabólico durante o exercício. A menor razão da área superfície corporal em relação à massa muscular também contribui para a diminuição da habilidade de dissipar o calor. O excesso de roupas ou trajes inadequados para a atividade física no calor intenso compromete a habilidade do sistema termorregulatório. Roupas escuras, tecidos sintéticos, aumentam a absorção do calor do ambiente e aumenta, assim, a temperatura corporal. O excesso de calor causa a síndrome induzida. E indivíduos que têm histórico dessa síndrome têm um maior risco de sofrerem uma nova manifestação. Atletas e indivíduos fisicamente ativos que não procurarem realizar um período adequado de aclimatação aumenta o risco de desenvolver novas síndromes induzidas pelo calor. Uma dessas síndromes é a hipertermia reduzida por esforço, que tem origem farmacogenética, manifesta quando o seu portador é submetido a potentes anestésicos inalatórios ou bloqueadores neuromusculares. Bloqueadores são drogas que interrompem a transição do impulso nervoso para a junção neuromuscular esquelética. Outra síndrome é a hipertermia maligna, que é uma doença hereditária causada por uma isquemia intestinal e, como consequência, um aumento na impermeabilidade intestinal, que promove um vazamento de toxinas e citocinas inflamatórias do intestino para o sistema circulatório, resultando numa endotoxemia. Essa endotoxemia é uma alteração no metabolismo do corpo causada por essa liberação de toxinas. Pesquisas que investigaram a contribuição de drogas para a manifestação dos sintomas induzidas pelo calor, como a hipertermia, são raras. Em um levantamento realizado durante uma onda de calor em 1998 em New Orleans, nos Estados Unidos, 8 pacientes foram tratados por estarem com hipertermia e fizeram os testes para ver se tinha usado algum tipo de droga. Na análise toxicológica, revelou a presença de algumas substâncias, entre elas a cocaína e antidepressivos. Eu vou falar um pouco agora das drogas, né? Que pesquisadores apontam que as drogas também contribuem pela a síndrome induzida pelo calor e que a maioria desses indivíduos teriam usado cocaína, antidepressivo, que levou a eles ter essa manifestação dessa síndrome. Há também algumas medicações que aumentam o risco de desenvolver a síndrome induzida, né, por calor, que seriam os betas-bloqueadores, antidepressivos, toxinas naturais, hormônios tiroidais, e entre outras coisas. Falar agora um pouco das doenças das vias aéreas superiores comprometem também muito a eliminação do calor, podendo aumentar os riscos. A forma benigna da anemia falciforme também tem sido citado como os fatores de risco para a síndrome induzida do calor. Outras doenças também podem potencializar, né, os riscos.
E essa doença também acomete a pele e compromete a proteção do calor, e eliminando e tendo a eliminação do calor. Falar um pouco da prevenção, que está a aclimatação também, né, tem a ver, consistente, né, da sessão de treinamento sob o sol quente, né, muito forte, intensidade de esforço também tem que ser moderado, porém progressivas, de modo que as adaptações fisiológicas aconteçam de forma segura. Também tem as gerais, né, que é a hidratação, que ela exerce um papel fundamental na prevenção relativa, né, da síndrome induzida do calor. Também tem a reposição do líquido, que deve ser concentrada, né, para a manutenção do volume plasmático, para que a circulação e a transição possam agredir, né, em níveis ótimos. E quando ingerir muito líquido, né, faz com que o indivíduo esteja mais protegido sobre o calor. Falar do tratamento, que seria um monitoramento, né, da temperatura retal, ou deve ser constante, o que permite acompanhar a evolução do quadro, né? As medidas de resfriamento devem ser interrompidas quando a temperatura corporal atingir até 38 a 38,5 graus, mais ou menos, para evitar uma hipotermia, né? E a redução da temperatura corporal central, ela está abaixo de 38,98 graus, né? Nos 30 primeiros minutos, aumentam a chance de sobrevivência. E o ideal seria que a temperatura corporal central em 0,2 graus por minuto, mas infelizmente é indício que os danos dos tecidos podem continuar ocorrendo mesmo depois de ter atingido este objetivo. Então é mais ou menos isso, e o nosso trabalho termina por aqui. Muito obrigada.